Bom dia, irmãos e irmãs. É com alegria que nos encontramos nessa segunda-feira, dia 8 de junho, para mais uma vez ouvirmos a Palavra de Deus para iluminar o nosso dia de hoje. Hoje é o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 12. Então ouçamos a Palavra de Deus, que são um relato das bem-aventuranças, texto que já conhecemos bem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Vendo Jesus as multidões, Jesus subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e ele começou a ensinar. Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque receberão a terra em herança. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Pois foi deste modo que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, essa reflexão que eu vou fazer agora, nesses breves minutos, eu vou fazer baseado no documento do Papa Francisco, esse documento aqui, Gaudete et Exsultate, sobre o chamado à santidade no mundo de hoje. É um documento que ele lançou no ano de 2018 e que ele faz uma reflexão sobre esse texto das bem-aventuranças, sobre como ser santo no mundo de hoje. As bem-aventuranças, irmãos e irmãs, estão no conjunto do Sermão da Montanha que Jesus realizou e que, portanto, fazem parte do projeto de Deus. É aquilo que Deus deseja para todos nós e que Ele revela no seu Filho Jesus para que possamos vivenciar, colocar em prática e, portanto, nos tornarmos pessoas bem-aventuradas. O Sermão da Montanha, na orientação, na linha do Papa Francisco, é também um grande chamado de Deus para a nossa santidade. É o chamado à santidade que Deus faz para os homens e mulheres e, portanto, chamando, ou melhor, cada um de nós, colocando em prática, nos esforçando para colocar em prática essas bem-aventuranças, nós estamos nos santificando, tornando-nos santos como nosso Pai Celeste é santo. Por isso, eu vou ler uma síntese que eu fiz aqui, partilhando com vocês, tirado desse documento do Papa Francisco. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Pois aquele que é pobre de coração será capaz de partilhar da dor do irmão, de entender a vulnerabilidade do enfermo e de ajudar o necessitado. Essa bem-aventurança, os pobres em espírito, é aquela, irmãos e irmãs, em que as pessoas não se enchem de soberba, de vaidade, de arrogância, mas é a aventurança das pessoas que cultivam o despojamento interior, o desprendimento interior, de forma a cultivar essa pobreza, que tem um sinônimo também de humildade, simplicidade, de forma que a gente não viva voltado somente para si próprio, mas possamos ser capazes de olhar para o outro e ter esse coração pobre a ponto de eu poder sentir a dor do outro, o sofrimento do outro e não ficar indiferente a isto. Quem assim viver, que for capaz de partilhar essa dor do outro, será, irmãos e irmãs, bem-aventurados e terá o reino dos céus. Felizes, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Citando Santa Teresinha,
Papa Francisco, resume: a caridade perfeita consiste em suportar os defeitos dos outros, em não se escandalizar com as suas fraquezas. Ou seja, bem-aventurados os mansos são aquelas pessoas, irmãos e irmãs, que pela fé colocam toda a sua confiança, toda a sua esperança em Deus e assim, neste olhar de Deus, se esforçam para poder conviver bem com todos, se relacionar a exemplo de Jesus, colocando em prática o mandamento do amor, de forma que eu procuro me empenhar bem pelo outro, pela salvação do outro, e assim acolherei, compreenderei, respeitarei as limitações do outro, os defeitos do outro, e poderei ser capaz de construir um relacionamento novo dessa forma. Isso é ser manso. Não é ter um coração que me faz me relacionar querendo que os outros estejam de acordo com o meu interesse. Pelo contrário, eu me abro para poder ver Deus no outro, conviver com este outro e procurar viver como irmão dele, a exemplo do que Jesus nos ensina. E isto, quem cultiva esse amor que Jesus ensina no seu coração, torna-se capaz de viver dessa forma, nessa mansidão, sem se irritar por causa dos outros. Felizes os que choram, porque serão consolados. Pois aquele que vive apenas para ser feliz por si próprio, não será capaz de enxergar a dor do próximo. Mas se ele se compadece da fraqueza do seu irmão e chora com ele, então ele é capaz de encontrar a felicidade na satisfação do necessitado. Felizes ou bem-aventurados os que choram são aqueles que são capazes de se compadecer com a dor do outro, com o sofrimento do outro, e não fiquem indiferentes a isto. São aquelas pessoas que buscam se aproximar do outro, que vê que aquela pessoa está passando algum tipo de necessidade ou está vivendo uma vida sem rumo e assim quer oferecer o caminho de Jesus para aquela pessoa e se empenha pelo bem dela. Se lhe falta coisa material, essa pessoa também vai estar procurando se empenhar para que ela tenha o necessário para viver com dignidade. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Porque quem busca a verdadeira justiça, aquela ensinada por Deus, em favor dos oprimidos e dos fracos, então este é capaz de compreender as necessidades mais frágeis que nos atingem. Olha só, é bem-aventurado aquela pessoa que não fica indiferente às injustiças que acontecem no mundo, seja com a corrupção, seja com a violência estrutural, como a gente tem acompanhado nesses episódios de racismo que começou nos Estados Unidos. Tivemos 2 episódios aqui no Brasil forte, recente, né? Na favela do Rio, lá em Recife, do menino que caiu do elevador, ou seja, agora estão pipocando manifestações no mundo inteiro. São pessoas que têm fome e sede de justiça. E essas pessoas serão saciadas porque elas estão lutando pela mesma causa que Jesus, quando ele se empenhou pelo bem da viúva, do órfão, do que tem fome, dos deficientes, dos leprosos. Foi isso que Jesus nos ensinou a fazer, e felizes são as pessoas que abraçam a mesma causa de Jesus, não ficam indiferentes a isso. E essas pessoas são os que têm fome e sede de justiça. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Neste aspecto, falamos de um caminho de mão dupla, onde deve-se ajudar o próximo e também saber perdoá-lo. Dar e perdoar é tentar reproduzir na nossa vida um pequeno reflexo da perfeição de Deus, que dá e perdoa superabundantemente. Sermos misericordiosos, irmãos e irmãs, é sermos como Deus é com todos nós, porque todos somos pecadores. Mas na sua infinita misericórdia por nós, o nosso Deus nunca desiste de nós. Está sempre tomando iniciativas
promovendo algo para vir ao nosso encontro, para que a gente possa se sentir tocado por esse Deus e querer nos reaproximar deste Deus. Querer sair do caminho que escolhemos trilhar para viver o caminho que Ele nos revela que é o melhor para nós. E a misericórdia passa por isso, em que você ajuda as pessoas, mas também oferece o perdão para as pessoas. É ter um coração com muito amor, onde você não fica preso ao rancor, à mágoa, à raiva ou qualquer outro sentimento ruim. Você não fica preso a estes sentimentos, mas você se esforça para poder, mesmo sentindo isso, fazer com que a misericórdia seja maior, que você tenha muito amor, exemplo de Jesus. Por isso, ajuda quem precisa e perdoa quando é necessário. Bem-aventurados quem agir assim. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Pois as aparências nem sempre mostram aquilo que Deus vê. O amor deve ser puro, deve ser verdadeiro, porque Deus enxerga as intenções daquele que pratica a caridade, que é humilde e tem misericórdia. Puros de coração, irmãos e irmãs, é também ser casto. É viver a castidade que pressupõe essa sinceridade, essa transparência dos nossos sentimentos, sem ambiguidade, sem malícia, sem segunda intenção. Aquela pessoa que procura ser honesta nos seus sentimentos, cultivando muitos sentimentos bons como Jesus, para podermos oferecer isso para as outras pessoas e nos relacionarmos com as outras pessoas nestes sentimentos. Então, é ter muito amor no coração, podemos sintetizar assim o que é ser puro de coração. É ter muito amor de coração, o amor de Jesus, e assim a gente se torna uma pessoa bem-aventurada. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Pois aquele que semeia a paz é capaz de construir pontes de amizades que levam ao caminho do amor. E construir essa paz nos ensinamentos de Cristo, sem que haja exclusão, é algo ainda mais desafiador, mas ao mesmo tempo recompensador. Promover a paz, irmãos e irmãs, nessa sociedade que estamos tão violenta, tão agressiva, tão intolerante, onde há os justos e os injustos, onde há os puros e os impuros, ou se você segue só aquela religião, é só ela que salva, é só ela que você tem Deus e demoniza todas as outras. Não. Ser promotor da paz é agir como Jesus. Reconhecer em cada uma das pessoas o rosto de Deus. E por causa disso, que Deus está no outro também, eu me relaciono bem com Ele, cuido dele, zelo por Ele. Não é agir movido por impulsos, como infelizmente somos acostumados, criados hoje em dia, né? Bateu, levou, faço tudo o que me dá vontade, e às vezes sempre nos levamos por estes sentimentos de discórdia, de revolta, de rixa, e agimos assim, movidos por isto. Quantas ofensas saem de nossos corações, quanto mal fazemos para os outros por causa disto. Então, ser promotor da paz é fazer o bem sempre como Jesus, até no alto da cruz, oferecendo-se ao Pai por nós para nos salvar. As pessoas desejando e se alegrando com a sua crucificação e Ele rezando: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Não é ser vingativo nunca, não é fazer justiça com as próprias mãos nunca, mas é oferecer esse amor, essa paz, sempre aconteça o que acontecer. Bem-aventurados os que assim viverem. E por último, felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Porque aquele que não mede esforços e não teme perseguições pela busca da justiça pelo seu irmão que precisa, este então será digno de alcançar o céu. É tornar o reino de Deus presente aqui na terra, de forma que a nossa existência se torne já uma existência presente nesse reino. E a hora da nossa morte será simplesmente a nossa passagem para a plenitude deste reino.
Não é algo que começa depois da morte, é algo que começa aqui agora e que Jesus já nos insere neste caminho. Então, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça são aquelas pessoas que sofrem por causa de Jesus e do seu reino perseguição, é mal falado, é xingado, é desprezado, recebe adjetivos pejorativos, ou tem aqueles que realmente que são perseguidos, têm a vida em risco por causa disso, como Jesus foi assassinado no alto da cruz. Então, essa bem-aventurança é para aquelas pessoas que abraçam a causa do reino e não desistem, aconteça o que acontecer. E um risco muito maior para nós hoje é o risco da nossa acomodação, é buscar a minha fé só pensando no meu crescimento, na minha santidade, na minha pureza interior e ser indiferente a tudo que me rodeia. Vou na igreja, rezo, louvo ao Senhor, mas não saio disto, fico só nisto. Nos empenhar pela justiça, para o bem de todos, a gente não se empenha. Então, o perigo maior para nós hoje, creio, que não seja nem tanta perseguição. Existe em alguns lugares, sim, mas o perigo maior é cair na indiferença, no relaxamento e viver uma fé totalmente individualista. Essa é a proposta de santidade que Jesus nos oferece. É assim que, se a gente quiser saber, caso alguém nos pergunte, como ser santo? Viva as bem-aventuranças. Peçamos essa graça a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Nosso Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa segunda-feira, uma boa semana para você. Fique em paz.